O objetivo desse tutorial é mostrar a funcionalidade das eleições online nos sistemas e associa. Bom, a gente vai dividir esse tutorial em três partes. Nesta primeira parte, a gente vai mostrar como cadastrar um pleito, né? Como ativar essa funcionalidade dentro do sistema. Na segunda parte, a gente vai mostrar como que funciona a votação no site, né? E a terceira parte a gente vai tratar de recursos mais avançados, que seria a votação por listagem e a parte de auditoria, que é onde a gente obtém os relatórios que depois serão enviados para cartório, para registro de chapa e tudo mais, né? Então, primeiramente, para a gente entrar nessa funcionalidade, a gente vai clicar aqui em diversos, eleições, conselhos e comissões. E o cadastro começa aqui, em adicionar uma eleição, né? Um pleito. Então vamos colocar aqui um exemplo, né? Então, eleição. Deixa eu ajustar o meu teclado aqui. Eleição, biênio 2025, 2026, por exemplo, né? Aqui a gente vai cadastrar uma data de abertura para o pleito. Então, por exemplo, vamos imaginar que vai começar hoje mesmo, né? Hoje, às 0 hora, foi lançado o edital, né? A abertura do processo eleitoral. Data de encerramento, vamos imaginar aí que seria, sei lá, final de agosto, né? Às 23 horas, do dia 31 de agosto. Data de início de votação. Vamos imaginar que vamos ter 24 horas de votação. Então, a gente vai abrir a votação no dia 30/08 de 2025, às 0 horas, e vamos encerrar no dia 31/08 de 2025, às 23h59. Então, esse é o período que vai ficar habilitado o botão de votação no site. Votação, né? Não o botão de eleições, do processo eleitoral, né? Aqui em edital é onde a gente cadastra, né, as informações que vão aparecer lá no site. Eu tenho já aqui aberto algumas coisas para facilitar. Então, aqui tem um modelo de edital. Esse modelo, inclusive, foi retirado de uma votação. Então, tem aqui toda a descrição, a comissão eleitoral. O edital de eleição é sempre muito ligado ao estatuto da associação, né? Cada associação tem suas regras. Mas se quiserem dar uma olhada nesse edital, é um modelo a seguir. Depois tem aqui o cronograma, né? A assinatura no final pelo presidente e tal, podia ter a imagem da assinatura e tudo mais. Então aqui a gente vai colar sempre essa informação aqui no editor, né? Para que a gente possa daí editar, né? Vamos pegar aqui, peraí. Vou selecionar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Então aqui a gente vai fazer uma rápida formatação, tá? Vamos colocar isso aqui em negrito. Vamos aumentar um pouquinho essa letra. Vamos centralizar. Aqui vamos deixar tudo em alinhamento justificado, ok? Pronto. Então aqui a gente pode dar uns espaços aqui, né? Deixar o edital com uma leitura melhor, né? Essa tabela do cronograma, né? Eu já tenho ela salva aqui também para facilitar, só para dar velocidade, né? Vou colocar aqui assim, pronto. Aqui o processo eleitoral seguirá esse cronograma abaixo. Eu vou colocar o cronograma daí que eu já tenho salvo ele em tabela, né? Aqui, claro, no editor de texto a gente poderia, né? Vir aqui, inserir uma tabela, né? E aí configurar aqui a tabelinha. Mas eu já tenho isso pronto aqui num documento, aquela tabelinha mesmo, que eu criei aqui já em HTML para facilitar, né? Para a gente ganhar tempo aqui. Ela está em código HTML, né? Então eu vou vir aqui no HTML, né? E vou colar o HTML aqui da tabela, tá? Pronto. Daí eu já tenho a tabelinha aqui. Depois da tabela tem aquele fechamento lá do edital, né?
aqui, que é a assinatura do presidente, a data e tudo mais, né? Então, vamos colocar aqui, depois da tabela aqui, vou colocar aqui no HTML só para ganhar velocidade, né? Então, pronto, aqui. Então, tá aqui Curitiba, aqui seria a assinatura do presidente da associação, né? Vamos colocar aqui isso centralizado, ok? Existem tutoriais nossos sobre o uso desse campo editor, né? Que facilita aí para quem quiser dar uma olhada também, né? Quem não tem prática ainda. Então tá aqui o edital. Vou reduzir aqui o tamanho de volta. Vou deixar aqui, né? Aqui é o arquivo PDF do edital, né? Não é obrigatório, mas é legal de colocar. Então eu já tenho salvo aqui. Eu vou escolher o arquivo. Eu já tenho aqui no meu computador, tá salvo. Aqui, edital, pronto. Eu vou pôr aqui que não é controlada por lista, porque depois eu vou mostrar esse funcionamento, tá? Vou colocar como não. E ativo sim. Documentos para download, vocês vão ver que são documentos que eu posso adicionar aqui. Então eu posso deixar, por exemplo, um modelo de ficha de inscrição de chapa para ser enviado por e-mail. Posso deixar aqui, e eu vou deixar aqui, por exemplo, um tutorial para que o associado saiba como votar lá no site. Então, vou escolher aqui um arquivo, eu já tenho esse tutorial aqui, né? Manual de votação online, tá aqui, né? E vou adicionar essa eleição. Aqui, inclusive, né? Vou voltar aqui nessa tela, né? Eu poderia colocar mais arquivos aqui, né? Tá? Para download. Então, aquilo que eu falei, ficha de filiação, uma série de coisas, tá? Nesse edital aqui, a gente colocou a abertura do processo dia 18/5. Então, vamos colocar aqui 18/05, 2025, 0 hora. Pronto, vamos atualizar. Perfeito. Se a gente for observar agora lá no site, né? O site estava assim, tá? Esse é o nosso site modelo. Eu vou atualizar a tela depois que eu cadastrei a eleição. Olá. Eleições, acesse aqui. Então, durante todo o processo eleitoral, fica visível um botão bem destacado no topo do site, ele é automático, assim como ele vai sair automaticamente quando essa data daqui, né, quando essa data de encerramento do processo eleitoral acontecer, né, automaticamente esse botão sai, né? Então aqui, né, quando o associado clica, né, ele já visualiza aqui toda essa parte do edital, né, ele pode visualizar aqui o edital, esse que a gente acabou de cadastrar, né, voltar. Ele pode baixar o edital em PDF, né, tá aqui o edital em PDF, tá? E aqui ele pode baixar documentos, que são aqueles documentos para download. Aqui eu coloquei aquele manual de votação online, certo? Então tá aqui esse manualzinho, vocês podem baixar depois também e utilizar à vontade. Ele mostra mais ou menos como que é a votação, fica bem fácil do participante entender, né? Então pode-se criar uma notícia também depois no site, divulgando a eleição, colocando esse documento para download e tudo mais, né? Aqui, depois que a gente cadastrar os candidatos de chapa, é que vai aparecer a parte de votação, tá? Então, o próximo passo é abrimos o processo eleitoral, tá? O edital no ar e tudo mais. E aí, nós vamos ter agora a inscrição das chapas, conselhos, o que for, né? Vamos aqui imaginar o seguinte: em agrupamentos, nós temos aqui as eleições, podem ter várias, né? Então, vamos trabalhar com essa que a gente está cadastrando. Nós vamos cadastrar aqui, então, o tipo de agrupamento, tá? Então, o tipo de agrupamento que vai ser aqui, nós vamos colocar assim, diretoria, então, que vai ser a eleição para diretoria, a escolha de
até quantos candidatos? Aqui nós vamos escolher um só, porque nós vamos, em vez de cadastrar pessoas, né, nós vamos cadastrar chapas, né? Então tem que escolher até uma, né? E exigir a escolha de quantos? Às vezes, né, se você colocar aqui, sei lá, depois a gente vai ver nos conselhos e comissões, por exemplo, a gente pode orientar que seja escolhido mais de um, né? Aqui, como vai ser a votação a votação principal aqui, a diretoria, e nós vamos trabalhar com chapas, então vai ficar um e um. Vamos adicionar. Um outro agrupamento, vamos imaginar aqui, então, conselho. Vamos por quê? O conselho fiscal, por exemplo, né? Vai permitir a escolha, digamos, de dois candidatos, né? Até dois candidatos, e vai exigir a escolha de pelo menos dois candidatos. Podia também exigir diferente, né? Pelo menos um candidato e até três, né? Fica à vontade, é critério, isso aqui é bem flexível, né? Conforme o edital. Vamos também colocar aqui uma coisa que é bem interessante, que é assim, às vezes, para ocorrer a eleição, também tem que haver a aprovação de contas. Então, vamos colocar aqui a aprovação de contas, digamos, né? Vai permitir um só, a escolha de um só e no mínimo um só, tá? Vamos adicionar. Cadastrados os agrupamentos, né? Isso aqui poderia ter várias formatações, né? Imagine, por exemplo, assim, podia ser candidatos. Digamos que fosse eleição para presidente, tivesse só um candidato, né? Só esse cargo, digamos, para votar. Daí teriam lá, digamos, 10 candidatos. Então, o que colocaria, né? Candidato a presidente, porque é aqui que nós vamos cadastrar nessa terceira aba os candidatos e chapas. Então, vamos entender melhor. Por exemplo, lá na questão da diretoria. Diretoria, nós vamos cadastrar aqui, vamos imaginar que não é chapa única, que são duas chapas. Então vamos por aqui, ó, chapa um. Vamos escolher um arquivo, normalmente tem um logotipo da chapa, alguma coisa assim, ou uma imagem qualquer que vocês queiram, né? Aqui eu já preparei as imagens, então vai ter aqui a imagem da chapa um, tá? E aqui a descrição do candidato ao chapa. Então aqui também eu já deixei para a gente não precisar ficar digitando, né? Eu já deixei aqui pronto. Então, por exemplo, a primeira chapa é essa daqui, ó. É esse aqui, ó. Um cadastro simples de chapa, tá? Vamos colocar aqui, pronto. Vamos dar uma editada aqui rapidinho. Então aqui vamos colocar em itens, tá? Vamos negritar os nomes, tá? Opa, negritar os nomes. Aqui já seria um membro de comitê, né? Vamos colocar para cá. Pronto. E vamos negritar esses nomes também. Reduzir aqui, pronto, tá a chapa. E a ordem, né? Chapa um foi a primeira chapa inscrita, vamos colocar como. É uma ordem decrescente, tá? Então vamos colocar 2 aqui. Adicionar. Pronto, já temos uma chapa. Vamos cadastrar outra chapa para a diretoria. A maior parte das vezes a gente nota que é chapa única, né? Mas vamos imaginar aqui que são duas chapas, tá? Vamos escolher aqui o arquivo de imagem, nós vamos ver depois ali no site como é que ficou. Chapa 2, né? E aqui vamos imaginar que é um outro tipo de cadastro. Eu bolei um outro tipo aqui, a gente pegou de exemplos, então aqui fala da gestão, primeiro, da chapa, fala como que vai ser. Então, nossa proposta de gestão, por exemplo, né? Então, nossa proposta, tal, tem aqui, né? E aqui vamos colocar uma tabela, digamos, de duas colunas por três linhas aqui, né? E aí a gente vai colocar os candidatos aqui. Então, vamos ver. Peraí, que acho que não deu certo aqui a inserção da tabela.
Seria aqui uma imagem. Aqui. Então, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no HTML. Como é que ficou o HTML desta tabela? Opa, ok. Então, vamos imaginar aqui, né, que vai ter aqui uma tabela, assim, com várias fotos e pessoas que são os candidatos, digamos, né? Aqui vai ser a ordem 01, adicionar. Pronto. Então, nós já temos duas chapas cadastradas, ok? Aqui, se a gente vier no site agora, atualizar, veja que para a diretoria, nós já temos duas chapas que podem ser visualizadas, né? Então, a gente quer mais informações dessa chapa. A gente vem aqui, está aqui, chapa um, né? Tem aqui as informações e tal. Quem é a chapa um? Aqui na chapa 2 já é um cadastro diferente, né? Nós temos aqui a proposta de gestão, a foto dos candidatos com os nomes e tal, pode ter um mini currículo. É questão só de montagem, né? Aqui, conselho fiscal, vamos colocar também aqui os candidatos de conselho fiscal. Então vamos imaginar aqui que é o candidato, candidato Silva, né? Vamos escolher aqui uma imagem dele, aqui. Vamos usar esse avatar então, tá? Né? E aqui, candidato Silva, né? Aí vamos imaginar aqui que ele tem um currículo, vamos colocar aqui um mini currículo dele aqui, ó. Pegar um texto qualquer, né? Tá aqui, ok? Colocar aqui, adicioná-la, tá? Vamos pegar aqui um outro de conselho fiscal. Então, candidato teste. Vamos pegar, digamos, a foto dele, né? Tá aqui a foto dele. Aqui, candidato teste. Vamos imaginar que tem também um currículo dele. Tá? Adicionar. Vamos colocar outro aqui. Conselho fiscal. Candidato XYZ, né? Vamos colocar aqui. Candidato XYZ. Pronto. E também um currículo dele, digamos, né? Pronto. Adicionamos os candidatos. E aqui, na aprovação de contas, que é aquele exemplo, não é sempre que tem, mas a gente já viu casos que acontecem, né? Então, é usado aqui, pode ser usado assim, aprovo as contas da gestão, digamos que é a gestão 2023 e 2024, né? Pronto. Ou aqui, na aprovação de contas, não aprovo as, as contas, por exemplo, tá? E aqui naquele campo ali do aprovo, não aprovo, pode estar, por exemplo, um link para o PDF do arquivo contábil das contas, ou um link que vá para algum lugar onde estão essas contas disponíveis, ou até mesmo as contas, assim, resumidamente colocadas aqui, né? Lá no site, se a gente entrar agora, né? Já está tudo aqui formatado, ó.
Então, o Conselho Fiscal tem os três candidatos, aqui aprovação de contas, aprovo e não aprovo, né? E aqui tem o recado, que a votação estará aberta em 30/8 nesse horário, né? Então, a gente vai observar depois no próximo tutorial que no momento em que a gente tiver lá a abertura da votação, naquele dia, automaticamente esse botão já vai ficar em outra cor com o votar aqui, né? Então, durante o processo eleitoral, primeiro cadastra-se lá o edital, abre-se o processo, vão ser recepcionadas as chapas, os candidatos, enfim, vão ser cadastrados aqui, né? Aqui já apareceriam as fotos e tal. Aqui poderia ser a capa das contas, se tiver e tal, né? Isso aqui é uma questão de formatação, né? Isso aqui é só um vídeo para explicar como que funciona, né? E aí tá pronto. Aqui, inclusive, no próprio edital, aqui, por exemplo, muitas vezes no início já tem inclusive aqui o endereço da sala Zoom, por exemplo, aonde vai ocorrer a assembleia, né? A assembleia de votação, né? Ou aqui, assembleia ordinária virtual, por exemplo, né? Vai ser, nesse caso, foi realizado por assembleia ordinária virtual, no Zoom. Aí já pode ficar o link aqui em cima, ok? Então é isso. Depois, no último tutorial, a gente vai ver ainda a parte de resultados e auditoria e o importar listas, tá? O início do processo é esse, ok?